Pera, ou não. Gravando. Tá gravando. Então, o que eu estou fazendo agora no 8, pessoal? Só para explicar de novo porque eu estou gravando. A gente escalona esse sistema 2 por 2. E aí a gente vai verificar, de acordo com o M, se é SI, SPI ou SPD. Tá? Escalonando, como aqui é M e aqui é 2, a gente multiplica cruzado. Multiplica por 2 a linha de cima e por menos M a linha de baixo. Foi o que eu fiz aqui. Aí, então, zerou 2mx com menos 2mx, 4 menos 4m, que multiplica o y, e somei aqui, 4m mais 4, menos 3m ao quadrado. Aí, então, tem gente entrando aí. Aí, então, a gente tem que fazer análise para ver se é SI, SPI ou SPD. Então, ó, quando a primeira parte, a parte da frente, dá 0, é porque o M é 1. Se eu colocar 1 aqui, vai dar 0. Então, vai ficar 0y. Se eu colocar 1 no M desse lado, vai ficar 5. Então, ficou 0 igual a 5. Isso é impossível, não tem como 0 ser igual a 5. Então, quando o M for 1, vai dar sistema impossível. Aí, SPI não há possibilidade. Por quê? Se desse lado for 0, desse lado nunca vai dar 0. Porque para dar 0 desse lado, só se... que número que vai? Tem que resolver Bhaskara, tá? Mas não vai dar 1, porque se eu colocar 1 aqui, dá 5, não dá 0. Então, não tem a possibilidade 0 igual a 0. SPI não há possibilidade, nesse caso, tá? Mas, se tivesse essa possibilidade, aí você teria que fazer 0 igual a 0. Seria um dos casos do delta, que teria que resolver delta e descobrir quando que isso aqui dá 0, tá? Nesse caso, ficou mais simples, nem precisou, tá? E agora, quando o M é diferente de 1? Se o M for diferente de 1, o que acontece? Isso é bem filosófico, né, gente? Se o M for diferente de 1, então o sistema vai ser possível determinado. Porque se o M não for 1, isso aqui não vai dar 0, vai dar um número. Aí você vai passar dividindo. Esse número vai passar dividindo, vai achar o valor do Y. Achou o valor do Y, coloca aqui para achar o valor do X. E aí acabou. Só isso. Roseli, eu me perdi nessa última parte. Eu também não entendi muito. Esse é bem filosófico. Ó, tá bom. Depois que escalonou, a gente ficou com essa linha aqui. 4 menos 4my igual a menos 3m ao quadrado mais 4m mais 4, tá? Essa aqui seria a linha 2. Eu vou até colocar ela aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Então, no lugar dessa linha aqui, aparece isso. 4 menos 4my igual a menos 3m ao quadrado mais 4m mais 4. Beleza. Aí, essa linha aqui pode dar 0 igual a 0. Se der 0 igual a 0, vai ser sistema possível indeterminado, porque eu vou ficar com x, y, duas variáveis com uma linha só. Se for 0, igual a 0. Para essa parte aqui der 0, tem que ser m igual a 1. Para esse comecinho aqui ser 0. Não, que a gente fez a conta aqui, ó. Quando que isso aqui dá 0? Se o m for 1. Se eu colocar m igual a 1, desse lado aqui vai dar 5. Então, vai dar 0 igual a 5. Então, quando o m é 1, o sistema é impossível. E tem a possibilidade de dar 0 igual a 0? Não há essa possibilidade. Se eu tivesse substituído aqui por 1 e tivesse dado 0, né? 0 dos dois lados, aí seria SPI. E aí, teria a possibilidade... Depois eu vou fazer um desse daí, quando dá os 3 casos, tá? Teria a possibilidade dessa parte aqui ter uma outra solução. Aí daria 0 igual ao outro número, né? Então, a gente vai ter que analisar todos os casos. Então, quando o M é 1, isso aqui dá 0 e aqui desse lado dá 5. Então, é sim. Se o M não for 1, se o M não for 1, desse lado não deu 0. Então, o Y tem uma solução. Por exemplo, coloca M igual a 2. Qualquer valor aí, pode ser 2. 0. M igual a 0, por exemplo. Se o M for 0, vai sumir esse 4M aqui. Então, vai ficar 4Y igual a 4.
Aí o y é 1, substitui aqui, e eu tenho o valor, o resultado da conta, tá? Então, peraí, se o m for 0, se eu colocar 0x aqui, vai zerar, o y vai dar 1. Se o m for 0, eu tenho que olhar a linha de cima, gente. Porque, ó, se o m for 0, não, o y vai dar 1, né? Tá certo, aí o y é 1. Se o m for 0, dá certo, sim. Que aí o m fica igual a 1. Então, quando acontece isso, qualquer número diferente de 1, que eu colocar aqui no m, vai ficar sistema possível determinado, porque eu vou ter a solução do sistema, o xy. Só não tem solução quando aqui é 0. Ou tem infinitas soluções se fosse 0 igual a 0. Como não existe a possibilidade de dar 0 desse lado, quando o m é 1, então é SI só. Eu vou fazer mais um desse mais tarde para vocês. Porque ele é bem filosófico, né? Tudo que a gente tem que fazer é declarar a equação e zerar aqui no que está na frente aqui e zerar o que está na frente aqui. Nesse caso, nem precisou zerar a parte do Bhaskara aqui, do m ao quadrado. Porque só existe a possibilidade de dar 0 desse lado. Desse lado aqui, nunca vai dar 0 igual a 0. Porque se der 0 desse lado aqui, e aqui qualquer número, não importa. Isso é uma solução determinada, né? O que dá problema é 0 desse lado aqui, do lado do y. Se desse lado aqui der 0, aí eu tenho duas possibilidades. Impossível e possível indeterminado. Infinitas soluções. Então, eu tenho que começar vendo desse lado aqui, ó. Isso que é o importante, né? Se o 4 menos 4m é 0. Porque se ele for 0, eu tenho duas possibilidades. Ser impossível, se der 0 igual a um número, ou ser indeterminado, quando dá 0 igual a 0. Fazendo aqui igual a 0, desse lado já deu diferente de 0. Então, acabou. Não tem a possibilidade de ser 0 igual a 0. Agora, se desse 0 igual a 0, aí eu poderia ter as duas possibilidades. Porque se desse lado deu 0, por exemplo, com 1, se eu substituísse aqui 1 e desse 0 também, existe uma outra possibilidade, porque quando está ao quadrado, o m são dois valores, né? Então, teria que substituir. Ou se fosse ao contrário, aqui fosse ao quadrado, né? Então, eu vou fazer um depois para vocês com bonitinho, com todas as possibilidades resolvidinho explicando, tá? Mas esse é assim, tem que fazer sempre análise aqui, principalmente. Se deu 0, substituir aqui qual é esse valor do m e ver se deu SI, que é 0 igual a um número que não é 0, ou SPI, que é 0 igual a 0. 0 igual a 0 vai dar SPI. E qual é o caso de SPD? Qualquer outro número, porque aí vai dar um valor de y fixo. SPD é uma solução única. Uma solução fixa. Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a parte fácil. Calcular essas continhas de vetores. Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Aí eu quero calcular o vetor U. U é o vetor AB. Então, é B menos A. O vetor AB... Não deixa eu copiar. Deixa eu pôr aqui. AB menos um negocinho assim. É igual a B menos A. Então, é só fazer 3 menos 2, que é o primeiro menos o primeiro, né? X menos X. Depois, menos 4, Y menos Y, né? E depois o Z menos o Z. Então, eu pego, ó, o primeiro aqui do B menos o primeiro do A. O segundo do B menos o segundo do A. O terceiro do B menos o terceiro do A. E aí, vai dar a continha. Vai dar 5, menos 8 e menos 3. Esse é o vetor U. Agora, vamos para o vetor V. O vetor V é o BC. Isso está dado no exercício, né? BC menos B. Vou pegar o primeiro vetor o primeiro coordenado do C menos a primeira coordenada do B, que é C menos B. Então, 0 menos 3. Depois, a segunda coordenada, 0 menos 4. E a última coordenada, 3 menos 2. Fazendo essas continhas, vai dar menos 3,
mais 4 e 1. Isto. Essa só era a letra A. Tá pedindo para calcular o IV. Que moleza, não? Dúvidas nesse, pessoal? Não. Vai, deixa ele mesmo. Teimoso. Ficar bonitinho embaixo do outro. Na letra B, tá pedindo para calcular as normas, os tamanhos ou módulos do vetor. Então, qual que é o tamanho do U? Para calcular o tamanho de um vetor, o módulo, né? Eu calculo a raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Fazendo essa continha aí, quanto vai dar? Quem tem calculadeira aí? 25 mais 64 mais 9. Preguiça de calcular. 89 com 9, 98. Peraí, já perdi a conta. 89, 98, né? Que é isso? Façam aí na calculadora, ver se eu acertei. Faço a mesma coisa com o V. Eita. Módulo de V. Vou pegar o menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vai dar 9 mais 16 mais 1. Esse deu 26. Esse ficou mais fácil. Só isso. Calcular os tamanhos. Muito fácil. Ah, sabe um que eu não coloquei no simulado que eu acho que eu vou querer pedir? O ângulo. Usa isso aqui, né? É verdade que vai usar multiplicação de UV e os módulos, né? Isso. Talvez eu queira pedir isso na prova. Ao invés de pedir assim separadinho, eu dou A, B, C e peço o ângulo formado entre o vetor AB e BC. Vocês sabem fazer, né? V menos 2U. V menos 2U, eu vou pegar o vetor V, é menos 3, 4 e 1, menos 2 vezes o 5, menos 8 e o menos 3. É, né, gente? 3 é menos 3, menos 10 na primeira coordenada. Na segunda coordenada, 4 mais 16, né? Que é 2 vezes menos 8, né? Menos 2 vezes menos 8, dá mais 16. E por último, 1 mais 6, né? Que é menos 2 vezes menos 3, dá mais 6. Então, vai dar menos 13, 20 e 7. Muita moleza esse exercício. Né? Bonitinho. Esse é só isso. Roseli, no exemplo que você pediu, falou aí do ângulo. Você falou do ângulo entre AB e depois BC. Eu vou usar somente a fórmula uma vez, né? Só o quê? A fórmula do cosseno eu vou acabar usando ela uma vez daí, né? Isso. Eu vou calcular. Eu acrescentei aqui a letra D. Ah, legal. Qual o ângulo entre U e V? Como que ficaria? O ângulo entre U e V. Não vai caber aqui. Então, para calcular o ângulo entre U e V, eu preciso de duas coisas. Uma delas é o produto escalar, U vezes V. Então, eu vou pegar o U, cadê o U? 5 menos 8 e menos 3
vezes o V. Menos 3, 4 e 1. U vezes V. Aí eu vou multiplicar primeira com a primeira. Então, vai dar menos 15, que é 5 vezes menos 3. Aí, mais. Menos 8 vezes 4. Vai dar menos 32. E depois, menos 3 vezes 1. Vai dar menos 3. Então, isso daqui vai dar menos 50, né? O produto escalar entre U e V deu menos 50. Agora, eu vou colocar a fórmula do cosseno. Vou colocar aqui mesmo. Então, o cosseno do ângulo, a gente chama θ esse ângulo, né? Poderia ser alfa, beta, o ângulo que como vocês quiserem chamar, né? Mas geralmente a gente coloca θ. A fórmula é U vezes V dividido por módulo de U vezes módulo de V. Faltou parênteses aí. Essa é a fórmula. Então, na parte de cima deu menos 50. Na parte de baixo deu raiz de 98. Vou pôr um parênteses para ficar bonitinho. Vocês fizeram a conta? Deu raiz de 98 mesmo? Vezes raiz de 26. Deu. Assim. Agora tem que fazer essa conta. Vou pegar uma calculadora. Na científica fica mais fácil, né? Vai ficar menos 50 dividido... Cadê meu dividido? Eu já estou acostumada com Word, agora estou apanhando a calculadora. Raiz de 98 vezes raiz de 26. Ah, isso deu menos 0,9905, né? Essa conta aí. Só que eu vou apertar o... Deixa a calculadora no DEG, né? Eu vou apertar Shift, cosseno dessa resposta. Deu um ângulo de 172 graus. Façam aí também, pessoal. Deixa eu só ver quanto que é a raiz de 98 vezes a raiz de 26. Ah, dá uma raiz feia. Só para ficar mais bonitinho, vou colocar assim. Menos 50 dividido por essa raiz aqui de 2.548. Ah, então, o θ, que é esse nosso ângulo aí, todo mundo sabe fazer na calculadora? É o arco cosseno desse número aqui. Que aí deu 172,1 graus. Vejam esse bate. Como é negativo, né? Ele tá na parte do cosseno entre 90 e 180, né? Uhum. Quando o cosseno aqui dá positivo, fica um ângulo entre 0 e 90. Se o cosseno for negativo, fica um ângulo entre 90 e 180. Beleza? Conseguiram fazer aí? Aperta Shift, cosseno. E a segunda função, cosseno, né? E esse número aqui entre parênteses. Lembra que a calculadora tem que estar no DEG, no Dzinho lá em cima, tá bom? Então, seria este. O 10 é para vocês postarem no Moodle, na tarefa de hoje. Vamos para o 11. Peraí, eu esqueci um para trás, né? O 6. Vamos voltar no 6. Escrever as equações vetorial, simétrica e paramétrica da reta R, que é paralela à reta S. Esse é um exercício da aula passada, né? Até copiei aqui a resolução do exercício da aula passada, só para digitação ficar mais fácil, tá? Então, a nossa reta, ó,
12 menos 3x dividido por 9. 5y mais 10 dividido por 4. 13 menos z. Quando não tem nada embaixo é 1. Tá? Ficou assim. Aí, o que acontece? Se vocês olharem a equação aqui em cima, ó, essa equaçãozinha aqui, que eu destaquei em amarelo, tem que ser 1x, 1y, 1z, menos o ponto x1, y1, z1, que é o ponto específico onde a reta passa, tá? Só que essa reta S não é a reta que a gente quer. A gente quer a reta R paralela a essa reta S. Se ela é paralela, ela tem o mesmo ABC, ou múltiplos desse ABC, tá? Que é o vetor diretor. Esse ABC é o vetor diretor. Então, o que acontece? Para eu saber quem é o A, o B e o C, não basta olhar aqui embaixo. Tem que ter o X em cima multiplicado por 1. Tem que ser 1x, não pode ter esse 3 aqui. Então, esse 3 que está negativo, eu tenho que dividir tudo por ele. Então, eu vou pegar aqui. Vou corrigir esse número aqui, que esse é da aula passada, tá? 12, vou dividir por menos 3. Todos os números eu vou dividir por menos 3, ó. Menos 3, eu vou dividir por menos 3. Embaixo, 9, eu também vou dividir por menos 3. Então, aqui era menos 3 e tem que ser 1. Então, para tirar esse menos 3, eu divido tudo por menos 3, em cima e embaixo. Agora, a gente vai olhar a segunda parte, que é do y, também tem que ser 1. Como tem 5 aqui, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Aqui também, o 10 eu vou dividir por 5. E o 4 também eu vou dividir por 5. Em cima e embaixo. Divido cada pedacinho desse por 5. Porque aqui tem que ser 1y e não 5. E aqui na última, no z, tá menos 1z. Então, eu tenho que dividir tudo por menos 1. 13 dividido por menos 1. Menos z dividido por menos 1. Ou só trocava o sinal, já estava bom, né? E menos 1 dividido por menos 1. Dividi tudo por menos 1. Ou seja, troquei todo o sinal aqui. Então, vai ficar assim. 12 dividido por menos 3 vai dar menos 4. Menos 3 dividido por menos 3 vai dar 1. Então, vai ficar 1x. Vou colocar esse x na frente, tá? Então, vai ficar, ó, x, que é essa parte aqui, ó. Menos 3x dividido por menos 3 deu x. E 12 dividido por menos 3 deu menos 4. Na parte de baixo, vai dar menos 3, né? Porque 9 dividido por 3 dá 3. Mais com menos, menos. Aqui vai dar 1y, que é 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. E 4/5 não dá para arrumar. Aqui, menos z dividido por menos 1 vai dar z. Z positivo. Conforme tem que dar mesmo, né? E 13 dividido por menos 1 dá menos 13. E embaixo vai dar menos 1. Pronto, agora sim, essa é a nossa reta S. E não é a resposta. A nossa resposta é a reta R paralela a essa. Então, a nossa reta R, deixa eu pegar ela aqui. Tudo bem. A nossa reta R, ela é parecida com a reta S, parecida como a parte de baixo da reta vai ser igualzinha. Menos 3, 4/5 e menos 1, tá? Porque elas são paralelas. O que muda da reta R para a reta S? O ponto. Esse x1, y1, z1 muda. No caso, o nosso x1, y1, z1 da reta R é esse ponto dado aqui. Esse valor aqui de 1, menos 1, menos 2 e 4. Então, no lugar aqui do x1, eu vou colocar menos 1. Que é o valor dado aqui, ó. Menos 1. Depois é menos 2. E 4. Entenderam, pessoal? Ó, esse daqui é o ponto onde a reta R passa. Para que eu fiz toda essa conta aqui em cima? Para pegar o vetor diretor, que é a parte de baixo. Menos 3,
4/5 e menos 1. A parte de cima, a gente vai usar o número dado. Passa pelo ponto, menos 1, menos 2 e 4. Então, esse menos 1, menos 2 e 4, a gente pegou do exercício. Então, tem que só dar uma ajeitadinha nisso, que não ficou bom ainda, não. Já observações. Oi? Já põe uma observação aí. Aonde? Qual? Aí no verdinho aí, ó, é o R, é a do R. Ponto que a reta R passa. Boa. Dado no exercício. Os mínimos detalhes. Tá. Essa reta R, pessoal, ela tá na forma simétrica. Ficou pequenininho, né? Deixa eu aumentar essa letra aí. Vou copiar esse ponto aqui, ó. Não. Tá. Essa reta R aqui, ela tá na forma simétrica. Tem que dar uma ajeitadinha nela, né? Porque ela tá feia. Vou colocar ela aqui em cima. Ficou pequeno o meu espaço. Ai, meu mouse tá terrível. Não sei se é a toalha da mesa, o que que é. Enfim. Só vou organizar essa reta R aqui, tá? Ó. Agora eu vou tirar essa corzinha daqui, que essa corzinha aqui tá sem cor. Esse menos com esse menos vai dar mais 1. Só isso que precisa arrumar, né? Esse menos com esse menos aqui também dá mais 2. O Z menos 4 já tá pronto. Então, essa aqui é a forma simétrica. Aí, depois eu tenho que fazer as outras formas, porque o exercício pede, ó, vetorial, simétrica e paramétrica. A gente fez a simétrica porque a S já estava na forma simétrica, né? Agora vamos fazer as outras formas. Então, aqui é o ponto dado. Então, é só copiar esse pontinho aqui, né? Ó. Alguém vai fazer a prova no Word? Ctrl+C, mas Ctrl+V. E aqui é o vetor menos 3, vetor diretor, né? 4/5 e menos 1, que multiplica o t. Então, essa é a forma vetorial. Espera que isso aqui ficou errado. Por que esse menos 3 ficou em cima do 4/5? Menos 3, 4/5 e menos 1. Isto. Ficou assim a equação vetorial. E a paramétrica é só colocar aqui o pontinho, menos 1, na forma de coluna, né? 4. Então, esse aqui é o negocinho dado lá, o ponto que a reta passa. Só 4. E aqui o vetor diretor, que no caso aqui deu menos 3, 4/5, positivo, né? E menos 1. Então, ficou assim a minha paramétrica. E acabou o exercício, só isso. A reta na forma simétrica, tem o vetor diretor embaixo. A vetorial, o vetor diretor, ele fica escrito normalzinho. E na paramétrica, tanto o ponto quanto o vetor diretor ficam na forma de colunas. Beleza? Bem fácil esse exercício, né? O que dá trabalho? Fazer essa modificação aqui da fórmula, né? Dessas frações. Que é a única coisa que tem que fazer. Tem que ser 1x, 1y, 1z. Então, para dar 1, divide em cima e embaixo pelo número que está na frente da letra. Tá menos 3 na frente do x, divide tudo por menos 3. Tá 5 na frente do y, divide tudo por 5. E menos 1, divide tudo por menos 1. Bem facinho. Então, esse foi o 6º. Esses outros eu já fiz. 11. O 11 também é da parte da aula passada, ou retrasada, não sei, acho que da aula retrasada. Para ver se a reta é paralela, coincidente, perpendicular ou concorrente. Quando a reta está assim na forma algébrica, que é na forma geral que está aqui, né? A gente acha os coeficientes angulares. Então, vamos lá. Eu copiei. Essa é a tarefa. Hã? Essa é a tarefa, não é? Não, a tarefa era o 10. Vocês fizeram 11?
escrevi aqui, né? Mas era para ser aqui, ó. Em vez de eu resolver, eu escrevi tarefa. É o 10 que é a tarefa. Vocês já fizeram? Ah, tá. Já. Não, é que eu tinha entendido que era o 11, aqui na outra aula, antes do Alguém intervalo. fez o 11? Você já fez, já Você tinha postou, tá tirado. ótimo. Então, eu tirei, mas depois eu deixei ele aqui, porque senão ia mudar os números de baixo. O 11, o 12, o 13, ia ficar 10, 11. Em vez de ia ficar 11, 12, ia ficar 10 e 11. Aí eu deixei ele aqui e falei, posto 10, então, na tarefa, tá? Se alguém postou o 11, deixa lá que já tá feita a tarefa, tá ótimo. Se alguém postou o 11, beleza. Se não postou, posto 10, tá? Que eu vou ver lá o horário. Agora são 10h30. Quem postou antes, antes das 10h30 poderia ter postado qualquer um. Agora, quem postou depois das 10h30, posta o 10, tá? Não muda, por favor. Então, vamos lá. Ó. 2x menos 4y mais 5. Vamos isolar o y. Então, vai ficar ó, 2x mais 5 igual a 4y. Então, vou dividir tudo por 4. 2x dividido por 4, 5 dividido por 4, igual a y, né? Deixa eu ver se eu fiz certo. 2x, vamos subir isso aqui. Essa letra tá muito pequenininha. Aumentar. Aqui. Dá um espacinho aqui para enxergar. Então, essa reta começou assim. 2x menos 4y mais 5 igual a 0. Isso aqui. Aí, como eu quero saber se é paralela, coincidente, perpendicular, eu tenho que achar o m, o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular da reta é aquele valor que está na frente do x da equação reduzida, quando a gente isola o y. Então, por isso que eu passei menos 4y, passei para cá mais 4y. O 4 que está multiplicando, passei dividindo. Ficou assim. Esse 2/4, vamos ajeitar ele que está feio, 2/4, né? Vai ser, simplificando, vai dar meio x, né? Meio x mais 5/4. Beleza. Então, o coeficiente angular da reta R é meio. Coeficiente angular. Ok? Aí tem a reta S. A minha reta S, peraí, é 3x menos 6y mais 2. Essa é a minha reta S. Tá pequenininho também, vamos aumentar. Aí aqui eu vou isolar o y. Ai, vamos isolar do outro jeito, né? Que aqui tá feio. Vai ficar 3x mais 2 igual a 6y. 3x mais 2 igual a 6y. Porque aqui tá negativo, eu passei para cá para ficar positivo, mas poderia ser daquele jeito negativo, tá? Eu achei melhor assim. Agora eu tenho que dividir tudo por 6, né? Então, ficou 3x dividido por 6 mais 2 dividido por 6. Isso é igual a y. Então, meu y vai ser igual. Dá para simplificar aqui, né? 3 por 6 dá x sobre 2, né? É a mesma coisa que meio, né? Meio x mais 1/3. Esse ficou minha reta y. Então, o coeficiente angular aqui ficou meio. Certo? Ficou meio e meio. Por que não tá igualzinho, bonitinho? Tem hora que ela não... Ah, agora ficou. Eu fico arrumando a letra aqui, né? É, dá pra ficar. Por que você não ficou pra cá? Não, mas porque não cabe, cabe aqui. Isso aqui que eu não quero. Isso pra lá. Oh my God.
Esse some daqui. Pronto, ficou igual. Coeficiente angular, coeficiente angular. Certo. Ok. Então, agora a gente tem que olhar para esses coeficientes angulares e concluir. A reta é paralela, ou é coincidente, ou é perpendicular. Eu vou olhar o M do R e o M do S. São iguais, né? Ó, meio e meio. Se os coeficientes angulares são iguais, elas são paralelas. Aí eu tenho que olhar o coeficiente linear. Da reta R, deu 5 quartos. Então, esse NR aqui é 5 quartos. O NS é 1/3. Deu diferente. Vou até escrever aqui embaixo, tá? Para vocês, na hora de estudar, saber o que é esse NR. NR é coeficiente linear. Eu tenho o angular, que é o que está na frente do X, e o linear, que é o que está somando. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Para que a gente tem que ver o linear? Para ver se elas não são coincidentes. Porque se der o mesmo número também no linear, elas são a mesma reta, né? Vai dar igualzinho. Então, elas seriam coincidentes. Então, aqui no caso não são coincidentes. R e S são paralelas. Ok? Dúvidas nesse? Professora, só uma dúvida. Aí, ó, esse coeficiente linear, ele é o tamanho da reta? É onde cruza o eixo Y. Onde a reta passa no eixo Y. Ah, onde cruza o eixo Y, então. É. E o coeficiente angular da inclinação, dá o ângulo. Se eu calcular arco tangente desse número, vai dar o ângulo. Ah, entendi. O ângulo que a reta forma com o eixo X, né? O coeficiente angular dá o ângulo que a reta forma com o eixo X. Da inclinação da reta. Mas me diga uma coisa, no caso, por exemplo, esse NR aí, se ele tiver o mesmo valor, então, eles são os mesmos. É a mesma reta, elas são coincidentes, isso. Ah, entendi. Então, uma está em cima da outra, é isso? Uma fica em cima da outra, é isso mesmo. Ah, beleza. Quiser botar essa observação aí. Oi. Vamos para B. A B é igualzinha, gente. Não vou fazer a B, não. A B eu vou deixar para vocês. Precisa fazer a B? Não precisa, né? Depois, se puder, passar só A correção, né? Isso, porque daí a gente pode comparar se deu certo. Tá bom. Depois eu corrijo. Na hora de postar isso aqui, eu já posto com a correção. Vamos fazer a 12. Porque aí vocês veem se tem alguma dúvida, a gente volta. Tá bom? Beleza. O que será que isso aqui... Ah, isso aqui é a letra B, né? Que eu apaguei. Aqui era a letra B. Mas eu vou resolver primeiro a. Letra A. Dados os pontos 1, 3 e menos 1, 2, pertencentes à reta R, eu quero determinar a equação da reta R nas 6 formas. Então, vamos lá. Quando é dado 2 pontos, tem várias formas de começar. Pode começar assim, pelo coeficiente angular, desculpa, aí eu vou conseguir a equação reduzida, ou posso começar pelos vetores, né? O que é isso aqui? Ou pelos vetores, fazendo A menos B, B menos A. Essas contas que vocês estão enxergando aí não é do exercício, tá? Eu só aproveitei a digitação do outro exercício para ficar mais fácil na hora de digitar. Mas vamos começar o exercício então, ó. Eu quero a reta R nas 6 formas. Eu vou começar pela equação reduzida. Vou fazer y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, vai dar menos 1 em cima dividido por menos 2 embaixo. Ou seja, 1 dividido por 2. Que menos com menos dá mais, né? O menos 1 por menos 2 dá meio. É assim, então, esse então é meu coeficiente angular. Então, a minha reta R
vai ser assim, mx mais n. Aí, como que eu calculo essa reta R? Eu vou ter que pegar e... Deixa eu tirar esse R daqui, só tem a reta R aqui. Eu vou ter que pegar um ponto. Eu posso escolher o ponto A ou o ponto B para substituir aqui. Sei lá, tanto faz. Vamos pegar o A mesmo. Vou colocar 3 aqui no Y. O M é meio. Eu vou ter que pegar um negócio aqui. 2. E o X é 1. Mais N. Isso. Só não gostei desse meio aqui. Prefiro assim. Isso. Então, ó, eu substituí aqui o Y desse ponto aqui, que eu tô usando, por 3. O M, eu calculei aqui, deu meio. O X, 1. O X desse ponto é 1. Mais N. Agora, eu vou fazer essa conta aqui para descobrir o N. Então, vai ficar 3 menos meio igual a N. 3 menos meio são 6 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, vai ser 5 sobre 2. Tira o MMC, né, gente? Preciso fazer o MMC aqui? 6 menos 1 sobre 2. A hora que eu quero que fica tudo em cima, não fica, né? O MMC entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2, 1. Uma vez 1, 1. Por isso que o N vai ficar 5 sobre 2. Esse é o N. Então, minha equação reduzida da reta R vai ser Y igual meio X mais 5 sobre 2. Esse negocinho aqui. Pititico, não sei por quê. Beleza? Essa é a equação reduzida. Então, primeiro a gente acha o coeficiente angular, substitui um ponto, tanto faz o ponto que você substituir, sempre vai dar a mesma coisa. Se vocês quiserem testar no lugar aqui do 1, 3, colocar o menos 1, 2, dá a mesma conta. Vai dar 5 meios igualzinho, tá bom? Não importa o ponto que você escolhe para colocar aqui. Desde que pegue o parzinho, né? X e Y. Se pegou 1, pega o 3. Se pegou menos 1, pega o 2, tá? Para substituir. Então, dessa equação aqui, a gente pode achar, então, a equação geral. Tem a forma normal de fazer isso, né? Que é só passar o y para lá. Meio x menos y mais 5 sobre 2 igual a 0. Esse seria um jeito de fazer a equação geral. Se vocês fizerem assim, tá certo a equação geral. Mas eu posso fazer assim, ó, multiplicar tudo por 2. Esse 2 que está dividindo, passar para lá multiplicando. Então, ela ficaria assim. 2y igual a x... Espera que era para ficar assim. Y igual a x mais 5. Né? Esse 2 que está embaixo aqui, eu passei ele para lá. Ou multiplica tudo por 2, ó. Vai ficar 2y. Aqui, 2 vezes meio vai dar 1x. 2 vezes 5 meios vai dar 5. Aí depois, então, a equação ficaria x menos 2y. 2y mais 5 igual a 0. Essa seria a minha equação geral. Eu poderia fazer assim, da equação reduzida, só passar o y para lá, igual a 0, a equação geral, ou fazer assim, multiplicando por 2. Isso é uma opção, tá? Eu prefiro não trabalhar com fração. Mas vocês é que escolhem. Se querem fazer a fração, sem a fração, tanto faz. Beleza? Duas opções. Aí, dessa equação... Eu copiei, mas não estou aproveitando nada. Dessa equação aqui, geral, eu vou fazer a segmentária. Então, o que eu faço? Eu vou isolar a constante. X menos 2y igual a menos 5. A segmentária é aquela que é tudo igual a 1. Né? 1x, 1y igual a 1. Então, eu vou passar tudo dividindo por menos 5 primeiro. X dividido por menos 5, menos 2y dividido por menos 5 e menos 5 dividido por menos 5. Eu estou fazendo isso para primeiro
o termo independente aqui isso é igual a 1. Então, esse 5 com 5 aqui vai dar 1. Então, vai ficar x dividido por menos 5, mais 2 dividido por 5, porque menos com menos é mais, igual a 1. Ó, eu só fiz aqui, menos, com esse menos deu mais, e menos 5 com menos 5 deu 1. E aqui eu esqueci o y. Isso. Agora, já tá, vocês acham que já está na forma segmentária? Já tá bom? Não, tem esse 2 aqui não pode ficar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que dividir em cima e embaixo essa parte do y por 2. Então, vai ficar 2y dividido por 2 e o 5 dividido por 2. Divido em cima e embaixo por 2. Então, em cima vai ficar 2 dividido por 2, 1y, que tem que ficar mesmo. Na segmentária, 1x, 1y igual a 1. E embaixo ficou 5 dividido por 2. Pronto, agora sim. Vocês lembram o que significa esse menos 5 e esse 5 sobre 2? São os vetores. Não, confundiu. Confundi, então. Eles são os vetores diretores se a gente tiver uma fração igual a uma fração. X menos x1 sobre o A. Y menos y1 sobre o B. Isso é quando a gente tem duas frações. Se cruza? Hã? É quando a linha se cruza, né, nessa parte, né? É onde cruza o eixo X e aqui onde cruza o eixo Y. Esse daqui são os interceptos, né? O menos 5 e os 5 meios, eles são os interceptos dos eixos. Menos 5 é onde cruza o eixo X, 5 meios é onde cruza o eixo Y. Essa parte que a gente está fazendo aqui ainda não está trabalhando com vetor, por isso que não é o vetor diretor, tá? Então, a gente trabalhou a reduzida, a geral e a segmentária. A gente ainda não fez o vetor. Agora que a gente vai chegar no vetor. Eu não gostei de nada disso, de nada disso, de nada disso daqui. Beleza. Agora, vamos ver os dois pontos que a gente tem. Esse A e esse B aqui. Deixa eu copiar eles aqui para não... Ai, por que diminui o zoom? Fique quieto, meu zoom. Vocês não ficam zonzos quando eu faço isso? Eu começo a ficar zonzo. Ó, pronto. Eu fiz as três retas na forma algébrica da coisa. Agora eu vou trabalhar com a forma vetorial. Então, eu tenho que achar o U, que é o meu vetor diretor. A primeira coisa a fazer é achar o U, que é o vetor diretor. O U é o vetor AB, que vai ser B menos A. Então, vai ficar menos 1, dá menos 2, e 2 menos 3, menos 1. Então, eu vou pegar... Ah, deixa eu escrever, né? Menos 1, vírgula, 2, menos 3. Eu fiz B menos A. Esse é o meu vetor diretor. Tá. Aí, a gente vai marcar aqui um ponto, na forma vetorial, né? Um ponto por onde a reta passa, pode ser o A ou o B. Vou colocar o A. Geralmente eu escolho o A, mas tanto faz. E aqui eu coloco o vetor diretor. Menos 2, menos 1. Essa é a equação vetorial. Prontinho. Na paramétrica, eu uso a mesma reta, só que aqui a gente coloca em forma de coluna. 1 e 3, xy, né? 1 e 3, menos 2 e menos 1, t. Essa é a paramétrica. E, por último, a simétrica. Essa que vocês estavam confundindo, tá vendo? É uma fração igual a uma fração. Aqui embaixo vai o vetor diretor, que é o menos 2 e o menos 1. Esse da direção da reta, né? O vetor diretor. E na parte de cima, eu coloco x menos o ponto 1, x menos o 3, que é o x1, y1. Pronto. Bem facinho. Assimétrica. Professora, Sim. quando x, as frações de x e y são iguais, então, o que tem embaixo é o vetor.
e quando elas estão somadas, o que tem embaixo é os interceptos, certo? Isso mesmo. Aí, o menos 5, no caso, que está embaixo do x, é onde cruza o eixo do x, isso? Certo. E o y, mesmo. onde cruza o eixo do y. É isso mesmo? Sim, Só isso para não mesmo. saber se era invertido. Não, é isso mesmo. Obrigada. Aí, ó, aí na letra B tá pedindo qual é o coeficiente linear, o coeficiente angular e os pontos em que R intercepta os eixos. Não precisa fazer conta nenhuma, né? Aí vocês só vão escrever, ó. Coeficiente linear. Da onde que eu vou achar o coeficiente linear, gente? Na reduzida. Vai lá na reduzida e vê. Qual que é o coeficiente? 5 sobre 2. Esse é o linear. Sempre o número que está aqui sozinho é o linear. E o que está multiplicando x é o angular. Então, o coeficiente linear é o n. 5. N igual a 5 dividido por 2. Agora está pedindo coeficiente. Sem fazer conta nenhuma, só olhando lá. Angular. A gente já calculou, né? Vai dar... É o m, né? Meio. Vamos ver lá se é meio mesmo. Vai lá na reduzida. Olha lá, o que está na frente do x? Meio. Então, esse é o coeficiente angular. Interceptos, pontos que interceptam. Então, interceptos ou pontos que interceptam o eixo x primeiro. No eixo x é o número que está embaixo do x, menos 5, vírgula 0. Vendo aqui, ó. Menos 5 é o que está embaixo do x. Então, o que cruza o eixo x é no menos 5,0. Eixo y. Vamos ver, embaixo do eixo y é 5 sobre 2. Então, é o ponto 0 e y 5 sobre 2. Isso aí. Dúvidas? Vamos fazer o gráfico para ver como é que fica? Vou lá no décimos. Acho que eu vou pedir na prova o décimos para vocês fazerem o gráfico. Deixa eu compartilhar meu décimos com vocês. A equação era y... Ah, vamos pôr geral, né? X menos 2y mais 5 igual a 0. Pode colocar qualquer forma aqui, né? Geral, vetorial, qualquer uma. A reta vai ser a mesma. Ó, os interceptos. Passa o mouse aqui em cima, dá para ver que dá 0,2.5, que é o 5 dividido por 2, onde cruza o eixo y. E aqui onde cruza o eixo x, menos 5 e 0. Tá vendo que o décimos dá a resposta? Bonitinho. Vocês estão enxergando minha tela ou não? Sim. Sim. Então, ó, os interceptos. Sim. Tá pedindo ponto. O ponto tem coordenadas x e y. Então, ó, menos 5 e 0, intercepto do eixo x. E aqui, ó, 0 e 2,5, que seria o 5 dividido por 2. Beleza, vamos voltar lá e ver o que falta. Acho que é isso. Dá tempo de fazer aquele que eu deixei para trás, né? Vamos ver se eu deixei mais alguma coisa aqui. Gente, qual que vocês têm mais dúvidas aí? Eu esqueci de passar alguma coisa aqui no simulado? Algum exercício que vocês gostaram de fazer? Querem que eu coloque na prova? A função das retas é bem interessante. E o mais dificultoso é aquele sobre o RA. Pera, um por vez. Equação da reta, entendi. Esse vai cair, com certeza. O que mais? E o mais dificultoso é o M. Aquele que tinha um M, sabe, no sistema. Ah, sim, sim. Eu vou fazer mais um daquele. Ah, talvez eu não coloque na prova ele, mas vamos ver, pensar. Esse do M lá, o 8. Era o 8, né? Era o 7. Não. É o 8.
Era esse, né? De analisar. Esse Talvez mesmo. talvez eu só faça mais uma explicaçãozinha dele, mais alguns exemplos, mas talvez eu não coloque ele na prova. Ele é muito filosófico, né? A gente fez poucos dele. O que mais que a gente poderia fazer? Acho que é só isso. Sabe o que eu não passei aqui, que pode cair? Aquele da aula passada. Deixa eu achar aqui. A reta no... Deixa eu ver se eu não fiz. Saber se é paralela, se é simétrica no espaço. Se é paralela ou perpendicular. Se é reversa. Sabem? Deixa eu compartilhar para vocês verem. Sim. Essa aqui. Desse tipo aqui, ó. Da reta R no R3 para falar se ela é reversa. Lembra que a gente fazia o produto misto no determinante? Um tipo desse, talvez eu peça. Tá bom? Eu vou corrigir aquelas listas anteriores. Estou corrigindo, já estou quase acabando. E vou postar aqueles exercícios que eu passei para vocês fazerem. Ou que está na apostilinha e eu não fiz. Agora eu vou fazer e vou colocar lá para vocês estudarem. Vamos fazer a letra B só daquele que eu deixei? A B da 11, que eu não fiz, que dá tempo ainda. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida... O Luciano estava falando alguma coisa? Tinha alguma dúvida, Luciano? Não, era mais referente à prova mesmo. Você tinha dito que seria sobre o número do RA, né? E será os últimos números ou os primeiros? Sem os 3 zeros, né? Eu vou usar todos. A, B, C, D, E. Eles vão ser Sim. como se fosse a coordenada? Não, então, eu espalho pela prova esse daí. Ah, tá, entendi. Por exemplo, se Beleza. fosse esse exercício aqui, ó. No lugar desse 3, eu colocaria A, que seria o primeiro número do seu RA, tirando os 3 zeros. Aqui eu poderia colocar o B. Aí mudaria esses 2 números, por exemplo. Uhum. Ou vários números. Certo? Entendi. Certo. Sim. O que acontece? Ó, vamos fazer esse que eu deixei sem fazer, aproveitar aqui, né? Ô, Roseli, Uma perguntinha rapidinho. Pode perguntar, à vontade. O fórum lá, as perguntas que você tá fazendo no fórum é referente para quem não conseguiu atingir os 10 E's lá que você sempre faz? Bem, Quem já atingiu os 10 não precisa mais responder, no caso, porque já não atingiu o responde. limite. Só Isso envia mesmo. as tarefas, que no caso de hoje é aquele exercício 10. Isso, só as tarefas. As tarefas todo mundo tem que enviar sempre, mesmo se conseguir os 10 pontos. É, Porque as tarefas, eu vou fazer uma média para dar aqueles 3 pontos de participação. Participação na aula. entendi. Daí, hoje, não sei se você tem como, né? Mas teria como você disponibilizar o arquivo de como que já está a contagem? Sim, provavelmente eu não terei tempo. Mas se eu tiver tempo, eu passo, sim. Não, tudo bem, professora. Obrigado. Nada. Mas antes da prova, eu passo. Tranquilo. Agora, se vocês quiserem o que tem até hoje, mas não está atualizado, eu posso passar. Até assim, faz tempinho que eu olhei, né? Acho que tá igual a última que eu pus lá no grupo. Não atualizei nada. Ah, não, então sem problemas. É porque eu pensei que a senhora estava atualizando, sim. Não, mas então só Não, é falei para muito falar. exercício para ficar corrigindo, olhando um por um. É mesmo. Não, tranquilo então, professora. Só isso. Tá bom. Obrigado, viu? Mas logo, logo eu coloco, assim que der. Só, ó, tô fazendo o 11B aqui. Pera, deixa eu compartilhar minha tela. Não tá compartilhando minha tela, não, né? Não sei nem o que eu tô compartilhando aqui. Num Deixa eu pegar PDF de ângulos entre retas, etc. Então, eu tava parada no lugar errado. Agora sim. Aqui, ó, o 11B. 3x menos y mais 3 igual a 0 é reta R. X mais 3y menos 1 igual a 0 é reta S.
Então, para ver se elas são paralelas ou perpendiculares, concorrentes ou coincidentes, eu calculo coeficientes angulares e lineares. Então, ó, dessa reta aqui, ó, eu isolei o y, passei o y para cá. Então, ficou 3x mais 3 igual a y. Então, o nosso coeficiente angular é 3 e o linear também é 3, certo? Agora aqui, tanto o angular quanto o linear, 3. Aqui da reta S, passei o 3y para lá, passei errado, né? Vou passar ao contrário, tá tudo errado, tudo errado. Vai ficar, ó, 3y igual menos x mais 1. Menos x mais 1, certo? Então, isso aqui tá errado, vamos apagar. O y vai ser igual menos 1/3 de x, né, que passa o 3 dividindo, mais 1/3. Isso. Então, o nosso coeficiente aqui vai ser menos 1/3, coeficiente angular. E o linear, 1/3, certinho. Ficou assim. Aí eu olho, o m de R, coeficiente angular, é igual ao m de S? Não, não é igual. Então, elas não são paralelas. R não é paralela a S. Ela a S. Pois MR... Cadê meu diferente? MS. Não são paralelas. Portanto, não são coincidentes. Se não é paralela, não é coincidente. Esse R ficou maiúsculo por quê? Agora, eu posso fazer, então, MR vezes MS e ver quanto dá. Se der menos 1, elas são perpendiculares, que já tá na cara, né? Peraí. MR vezes MS. O MR deu 3, o MS... Cadê o outro igual? 3 vezes menos 1/3. Isso vai dar menos 1, porque o 3 cancela com o 3, né, ó? 3 dividido por 3 vai dar 1, então só ficou menos 1. Quando os coeficientes angulares, quando multiplica dá menos 1, é porque eles são opostos do inverso, né? Troca o sinal e inverte, então elas são perpendiculares. R e S são perpendiculares, né? Ou seja, concorrentes. Elas se cruzam em um ponto. Ah, a gente já sabia que era concorrente, né? Se eu falei que elas não são paralelas. Aqui eu já concluo, né? São concorrentes. Se elas não são paralelas, significa que elas se cruzam. Então, elas são concorrentes. Aí eu só vejo se elas são concorrentes perpendiculares, ou seja, em 90 graus, ou não. No caso, sim, são perpendiculares. E acabou o seu exercício. Acho que eu fiz todos. Faltou só o 10. Alguém fez o 10 aí já? Eu fiz. Eu também, já enviei lá. Já mandei para. Deu SPD? Deu. Que deu? Deu. Deu quanto? O Z deu 1. Como é? O Y4. Como é? Peraí. E o X deu 2. Ai, que 2, bonitinho, 4, cada um 1? fala o número. Isso, 2, 4 e 1. Só para vocês que estiverem estudando saber. A maioria deu 2, 4, 1, acho que tá certo. Só substituir aqui, né, ó. 2 vezes 2, mais 3 vezes 4, menos 2 vezes 1. Substitui em todos. Vamos ver aqui no último, ó. 12, 12 menos 8 dá 4, 4 mais 2, 6. Substitui em todos aqui, ó. Menos 8, mais 4 dá menos 4, mais 6 dá 2. Deu certinho. Nunca erramos. Isso aí. Dúvidas, pessoal? Mais dúvidas? Eu vou só dar uma ajeitadinha nessas contas aqui, no tamanho da letra, e vou postar lá essa resolução no Moodle e no grupo. E vou continuar resolvendo os exercícios, os passados lá, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar no WhatsApp, no Moodle, tá? No WhatsApp eu vejo mais rápido, né? No Moodle, vocês têm que esperar eu entrar lá. O WhatsApp tá na mão, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar, tá, gente? Que aí eu vou respondendo. Se for uma dúvida muito pontual, eu posso fazer um vídeo. Eu tô resolvendo os exercícios, que aí em cima dessas resoluções eu faço os vídeos
Que assim que eu acabar de fazer as resoluções, eu vou fazer os vídeos das aulas passadas. Pra pôr no YouTube. Então, para lembrar, vai até a dimensão, o espaço e até a equação geral, né? A prova, o conteúdo da prova. É, tudo que eu passei. Até a aula passada que tinha hoje, na verdade. É, tudo que eu passei. Eu vou resolver lá. Aí vocês dão uma olhadinha nos resolvidos. Se tiver alguma dúvida, a gente volta a se falar. Tá bom? Tá bom. Como vocês vão fazer com consulta, gente? Ah, moleza. Muita moleza essa prova. Ó, só que vocês têm que me prometer. Consulta só do material. Não pode consultar um ao outro. Vocês prometem? Prometo. Sim, com certeza. Tá. Professora, prova é dia 8, então? Prova dia 8. Ó, gente, quem respondeu tá representando vocês, tá gravado, tá? Então, ninguém pode consultar o outro.